Deixa eu gravar aqui no computador. Pronto, agora tá gravando, tá, gente? Obrigada, Rael. Já botei aqui. No material que está na plataforma, a gente começou a ver aqui, então, o tipo de função afim, né? Viu que era uma função polinomial, que ela é linear quando o b é zero, eu só tenho um número multiplicando o y, só tenho um número aqui multiplicando o y. Fizemos esses exercícios aí, dado 2 pontos, achar a lei da função e achar um valor da função. Depois esse aqui a gente tinha feito até na aula anterior, falamos do gráfico, né? Quando a reta é crescente, quando ela é decrescente. Quando ela é linear, ela vai passar no zero na origem. Na função afim, ela não passa no zero. Ela vai ser crescente quando o A for maior que zero. E vai ser decrescente quando o coeficiente A, que é o número que multiplica o x, for negativo, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de função crescente, ó, 5x menos 3. Então, não importa que tenha o menos 3, o A é 5, então ela é crescente. Um exemplo de função decrescente, y é igual a, sei lá, menos 4x mais 8. Também é uma função decrescente porque o A é negativo. Aqui o A é menos 4, aqui o B é 8, aqui o A é 5, o B é menos 3. O A, então, é aquele termo que vai mexer no ângulo da reta, né? Que é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear, que também é chamado de termo independente. E vai ser o ponto onde a reta vai cruzar o Y. Então, aqui nesse lugar aqui, sempre vai ser o B. O ponto onde a reta cruza o eixo x é a raiz ou zero da função, ou seja, basta igualar a zero a formulinha que a gente vai achar esse valor aqui onde ela cruza o eixo x. A gente já fez esse gráfico aqui. Fez esse outro, acho que foi o último exercício da aula passada, não, o último foi esse aqui, que era parecido, né? Tinha 2 pontos e tinha que achar a função. E aí eu não entrei nisso, que é o que vamos ver hoje, então. Taxa média de variação da função afim. Uma característica da função afim é a proporcionalidade entre os valores. Isso eu tinha falado, né? Que são grandezas proporcionais, principalmente na linear, que tem um B0, a gente vê isso bem, né? Portanto, vale a propriedade abaixo. Então, isso aqui está escrito numa linguagem bem matemática. Vamos traduzir isso aqui. Então, seja f uma função de R em R, esse aqui é do domínio, ou seja, todos os valores que eu colocar de x podem ser reais. Aqui é o conjunto de chegada, o contradomínio, onde a gente vai ter a imagem, ou seja, todos os valores de chegada podem ser números reais também. E vai ser uma função afim. Se ela é uma função afim, ela é dada por essa fórmula geral aqui. F de x igual a x mais b, que é a mesma coisa de eu dizer y é igual a x mais b. Tanto faz. Essa daqui, a primeira forma, ela é mais útil quando eu quiser dizer, eu quero saber para qual valor de x vai ter um y tal. Então, em vez de eu botar isso numa tabela, eu escrevo assim, porque aqui eu, por exemplo, se eu botar o x igual a 1, vai dar tanto, eu já sei que é porque no lugar da função, na hora de calcular, o x é 1 e aí o y é o resultado, tá? E aqui, quando eu quero botar de uma maneira mais simplificada, sem precisar dessa referência de quanto vale o x, então o resultado y, né? Então, aqui ele vai dizer que a taxa média de variação dessa função, quando x varia do x1 para x2, com x1 e x2 diferentes, não são iguais, ou seja, esse x vai variar, tá? Não no mesmo ponto, ele vai variar dentro do eixo x.
Quando eu vario o eixo x, a taxa de variação da função toda da resposta vai ser igual ao coeficiente A, e esse coeficiente A é dado por essa formulinha aqui, que a gente vai usar muito. Então, essa é a fórmula da taxa média de variação. O que quer dizer isso aqui em cima? O f de x1 menos f de x2. Isso aqui é o delta, quando eu tenho uma subtração assim de um menos o outro, uma diferença, a gente usa esse símbolo em matemática, que é o delta, é o símbolo da diferença, porque ele vem do D grande, o D das letras gregas, né? O D grande, maiúsculo é esse aqui. Então, seria o D maiúsculo grego, tá? E isso quer dizer diferença, ou, no caso, a subtração. Então, sempre que você tiver um delta de alguma coisa, é uma diferença. Aqui é a diferença delta y. Assim fica mais fácil de entender do que dessa forma que está escrito aqui, embora seja a mesma coisa, tá? Então, aqui, delta y é a diferença de valores de y, a diferença de valores da função, em cima, dividido pela diferença de valores do x. Vamos fazer um exemplo numérico para entender melhor. Deixa eu voltar aqui no Zoom e compartilhar. Cadê o ícone do Zoom? Aí, ele abre lá longe. Então, vamos fazer um cálculo, vamos fazer a continha aqui nesse exemplo, tá? Taxa média de variação da função afim. Deixa eu só puxar o gráfico para cá, está longe. Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para o lado, que vai ficar melhor. Eu puxei mais para cá. Então, aqui a gente vai fazer a taxa... não, mas eu não vou fazer dessa não, porque essa é a que eu quero que a gente tente fazer depois. Eu tenho uma aqui embaixo que é parecida. Isso, essa daqui. Só botar ela um pouquinho menor. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Essa aqui é a função y igual a menos 2x mais 3, tá? Ela é uma função... Quem é o A e quem é o B dessa função aqui, gente? A vai ser quem? B vai ser quem? Caio pediu para avisar que vai chegar atrasado. Tá, tudo bem. Isso, A menos 2, B 3. Perfeito, gente, isso mesmo. O A é negativo, menos 2, o B é 3. Se o A, que é o coeficiente angular, né, mexe no ângulo da reta, tá negativo, ela está decrescente, está coerente aqui com o gráfico, tá? E o B é 3, então ela está cruzando aqui no ponto 3. Ótimo. Aí aqui ele vai fazer o cálculo da taxa de variação. Vamos fazer para cada ponto, tá? Então, de A para B. Aliás, eu esqueci de falar. Esse exercício aí está no livro de vocês, aquele branquinho. Eu ia pedir para minha filha mostrar aqui para a galera, que eu não sei se eles... vou lembrar. Gente, nesse livro aqui, então, que é o livro de vocês, eu tirei essa tabelinha, tá? Isso tá na página 100 e nada. Página 81, tá? A gente vai fazer aqui, depois se vocês quiserem olhar, vou botar aqui na tela, página 81 do livro. Depois se vocês quiserem olhar, que isso tá bem explicadinho no livro. Então, vamos ver aqui, ó. Ele fez no intervalo do ponto A para o ponto B. Vou marcar até em vermelho aqui, ó. O A está aqui, B está aqui. Ele fez o delta X, ou seja, a diferença dos 2x. A diferença dos 2x, então, ó, o X do A está aqui embaixo, é o menos 3. O X do B, ó, se eu descer aqui, né? Esse é o X do A. Esse é o X do B. A diferença deles é essa distância aqui, tá? Que eu posso considerar para o lado positivo ou negativo, tanto faz. Aqui ele fez B menos A. Ele pegou o X do B e tirou o X do A, ó. Ele pegou o X do B menos X do A. Então, ele fez menos 2 menos o menos 3. Ficou menos 2 mais 3, que vai dar 1 positivo. Diferença tamanho 1.
Aí ele vai fazer o ΔY. Como ele pegou x do B menos x do A, a diferença de Y também tem que ser YB menos YA. Então, aqui, o Y, agora vamos ver os Ys. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho que botar essa cor aqui para mim. Ó, o Y do A é 9, o Y do B é 7. A diferença vai dar 2, né? Então, eu vou fazer... Só que eu tenho que começar pelo do B, né? Porque aqui eu comecei com x do B. Então, eu vou fazer 7 menos 9. Aí deu menos 2. Então, ficou menos 2. Deixa eu marcar aqui. A taxa de variação é ΔY sobre ΔX, variação da função sobre a variação do x. Então, é menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2. Tá? Vou fazer agora do B, nesse intervalo de B a C. Deixa eu apagar aqueles ali, para não fazer confusão. Então, agora, no intervalo do B até o C, vamos achar o delta, a variação. Então, a ordem, gente, não importa. Eu posso fazer B menos C ou C menos B, não importa, tá? Eu vou fazer... Ele tinha feito B menos A, né? Eu vou fazer agora o contrário. Eu vou fazer B menos C, no outro sentido, em vez de fazer C menos B. Para vocês verem que não tem importância, tá? Então, eu vou fazer x do B menos o x do C. Então, x do B é menos 2. X do C é menos 1. Então, vai ficar menos 2 menos menos 1. Menos 2 mais 1, que dá menos 1. Negativo. Ih, deu diferente daquele. Será que isso vai dar problema? Vamos ver agora a variação de y. Se eu comecei B menos C, aqui eu tenho que fazer também y de B menos o y de C. Então, y de B, deixa eu marcar aqui com a minha verdinha. O y do B é 7, o y do C é 5. Y de B, 7 menos 5. 7 menos 5 vai dar 2 positivo. Quando eu for calcular a taxa de variação, então, vai ser o do ΔY, que é 2, sobre o ΔX, que é menos 1, vai dar menos 2 também. Então, a ordem que eu faço não importa, desde que eu mantenha a mesma ordem na variação de x para a variação de y. Vou fazer agora do E no intervalo E a F. Ó, aqui eu fiz 2 pontos seguidos, aqui também. No E e F também é seguido. Acho que eu vou até pular esse, porque eu ia pegar um que não fosse seguido. D a G. Então, vamos fazer agora o intervalo do E ao F mesmo. E ao F. O E está aqui, o F está aqui. Então, eu tinha feito de B para C, posso fazer o contrário, do F para o E. Não importa. Estou explicando isso mesmo, João Pedro. Taxa média de variação da função afim, tá? Que é onde a gente tinha parado na aula anterior. Tá bom? Aqui, então, eu vou fazer o x do F menos o x do E. X do F menos x do E. Para achar o ΔX. X do F é 2, né? X do F é 2. Ó, subo aqui, achei ele aqui. X do F vai ser 2, menos x do E. X do E vai ser x. É 1. Então, aqui vai ser 1. Então, 2 menos 1, que vai dar 1 positivo. Aí, agora eu tenho que fazer a variação de y. Na variação de y, eu tenho que pegar a mesma ordem. Eu vou ter que pegar o y do F... Para que eu for botar o verde? Y do F primeiro, menos o y do E.
Se eu peguei F primeiro no X, tem que pegar primeiro no Y. Aí o Y do F... Y do F é menos 1. O Y do E é 1. Vou fazer essa diferença aqui, a distância de um para o outro. Então, do F é menos 1, menos 1. Vai dar menos 2. Quando eu for calcular a taxa de variação, vai ficar menos 2 sobre 1, que é menos 2 negativo. Quando eu fizer de D para G, agora eu vou pegar dois pontos que não estão consecutivos. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos ver aqui, do D para o G. D de dado está aqui e o G de girafa está ali embaixo. Vou pegar qualquer ordem. Vou pegar aqui do D para o G mesmo. X do D menos X do G. X do D, não está marcado. Quanto é que vale quando está em cima do Y? O X, quando está em cima do Y, vale 0. Então, aqui vai ficar 0 menos o X do Z, do G, que vai ser 3. Então, ó, esse aqui é 0, esse aqui é 3. Então, vai ser 0 menos 3, que vai dar menos 3. Agora eu vou fazer o ΔY. Y de D menos o Y de G. Y de D é 3, né? Tá na altura 3. Aqui vai dar 3. Uhum. Para encontrar a distância de um ponto ao outro. Exatamente, tá? Só que, como é que eu vou dizer? É a distância, mas não está em módulo, porque às vezes a gente pega negativo, tá? A gente vai calcular a variação de um para o outro. Deixa eu ver que está chegando um aluno aqui. Y do E... Não, que é, gente? Não, estou aqui embaixo. D e G. Então, eu estou agora no Y do G. Vai ser menos 3. Ó, Primeira vez que eu vou usar um livro para alguma coisa na minha vida. Que bom! Professora. Então, aqui vai ser menos 3, menos 3. Ô, velho. Ela controla mó bem, velho. Não, peraí. Ela controla mó bem. Querido, fecha o áudio, por favor. Tá uma barulhada aí. Desculpa, professor. Ligou sem querer aqui. Ah, tá. Ok. Então, aqui vai ficar o x é 0, y é 3. Aqui o x é 3, o y é menos 3. Já até me confundi aqui, gente. Peraí. Y do D é 3, menos o menos 3. Ah, tá. Vai ficar 3 com 3, que vai dar 6. É isso mesmo. 3, aqui vai mudar o sinal. Então, aqui vai dar 6. Quando eu for calcular a taxa de variação, é ΔY sobre ΔX. Então, vai ficar 6 sobre menos 3. Vai dar menos 2. Né? Do B para o E. B para o E. Deixa eu apagar os outros para não. Então, no X, vou calcular, como eu falei, a ordem não importa. Posso fazer de B para E ou do E para B, tá? Vou fazer aqui do E para B. Em geral, os livros usam sempre o, entre aspas, o da frente em relação a X, né? Então, a reta está vindo para cá, ele normalmente usa tipo de B para A, de C para B, de E para B, né? No sentido de crescimento do X. Mas não é obrigatório, tá, gente? É isso que eu quero mostrar. Se você trocar, né, por exemplo, de A para B, não tem problema, desde que você troque no Y também, não tem problema. Então, vou fazer aqui o do B, né? Vou achar o X do B, vai ser menos 2, e vou achar o X do E, que vai ser 1. Então, aqui a variação deles em X vai ficar
Então, x do E menos o x do B de bola. Vai ficar 1 menos o menos 2. Então, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3 positivo. Aí, quando eu fizer o do y, eu vou ter 7 no y para o B e vou ter 1 no y para o E. Então, essa variação vai ficar... tem que começar com a do E primeiro, então vai ficar 1 menos 7. Então, vai dar menos 6. Quando colocar na taxa de variação, menos 6 sobre 3, dá menos 2. E agora, se eu pegar as duas extremidades... Não chega a ser extremidade, porque não é o G, né? É o A e o F. Vamos fazer agora a taxa de variação do A... Se eu tiver os pontos A e F. A aqui, F aqui. Então, a gente vai ter o x do A é menos 3, o x do F é 2. Então, deixa eu botar aqui x do E menos x do A. Vai ficar, deixa eu só subir mais um pouquinho, tá apertado aqui. É sempre uma subtração sempre, não é só porque eles são positivos, não. Porque a ideia, para eu encontrar essa diferença, né, essa distância, eu tenho que fazer uma subtração de um do outro, sempre, tá? É sempre. Esse tanto que eu estava explicando, né, esse delta que aparece na frente, esse símbolo, delta é uma letra grega, e a letra grega maiúscula, né, por isso que é um Dzão, é como se fosse um D grande, tá? É o D maiúsculo grego. Ele vem dessa subtração, tá? Eu vou diminuir, digamos assim, né? Então, vai ser sempre uma subtração aqui. Então, aqui vai ficar o x do E, que é menos 3, menos o x do A, que é 2. Então, aqui vai dar menos 5. Agora eu vou fazer o delta y. Então, vou fazer o y do E menos o y do A. Não posso inverter, porque eu peguei primeiro o x do E aqui. Então, aqui vai ficar y do E... Não, do E não, do F, né, gente? Perdão, botei E aqui. Do F é menos 1. O y do F é menos 1. E o y do A é 9. Então, a gente tem uma distância zona aqui, né? Então, aqui vai ficar menos 1 menos 9, né? Então, isso aqui vai dar menos 10. Quando eu colocar... Deixa eu só consertar isso aqui que está me dando toque, esse troço errado aqui, gente. Espera aí. Aqui é o x do F, não é E. E aqui é o y do F. Pronto. Aí aqui, quando eu botar na taxa de variação, primeiro o delta y, depois o delta x. Ué, tem algum erro de sinal aí. Onde eu errei, menos 3, menos 2. Dá menos 5. Perfeito. E aqui eu comecei com A. Ah, tá vendo? Esse é o erro. Tá? Eu botei F e comecei com A. Botei o do A aqui. Deixa eu até apagar. Então, se eu botei o do A primeiro, do outro lado também tinha que ser, porque senão vai dar... Aí dá ruim, como vocês falam, né? Então, aqui era o... aqui é o do A e aqui que vai ser o do F. Então, do outro lado tem que ser o A também e depois o F. Então, eu vou ter que inverter aqui, porque senão o sinal dá invertido. Então, aqui eu vou botar primeiro o Y do A e Y do F. O Y do A é 9, o Y do F é 1. Então, aqui dá... Opa, é 1 positivo. Não, é 1 negativo, que vai dar 1 positivo. Espera aí. Deixa eu só botar menos 1 e vai dar 1.
Menos 1. Então, isso aqui vai dar 9 mais 1, 10. Então, quando eu botar na variação, vai ficar 10 positivo sobre menos 5, que dá menos 2. Tá vendo, gente? Isso tem que estar bem atento. Essa bobagem que eu acabei de fazer é exatamente o que, às vezes, dá erro quando você vai fazer a taxa de variação, se não prestar atenção. A ordem que eu pegar no X tem que ser a ordem que eu pegar no Y. Tá? O que a gente pode reparar, então? A taxa de variação vai ser sempre, não importa os pontos que eu pegue, a taxa de variação, que é o que está dando nessa coluna, é sempre menos 2. Tá? E o que é esse menos 2 aí na fórmula desta função aí, gente? Quem é o menos 2 na fórmula dessa função? É o A, exatamente. Então, o A é a taxa de variação. Tá? Eu vou colocar um link para vocês aqui. Vamos testar hoje, tá? Eu testei na última aula. Funcionou meio mais ou menos, mas não funcionou bem como eu queria, não, porque tinha um negócio lá que não estava abrindo. Mas vamos tentar de novo, né? De repente foi aquele que não estava funcionando, que é no site do Padlet. Eu vou botar aqui o endereço para vocês. Eu vou botar aqui e vocês entram lá. Vocês vão ter que para fazer o login, vocês vão criar uma conta qualquer, vocês vão botar um e-mail de vocês qualquer e uma senha qualquer, tá? Mas põe se tiver algum e-mail de vocês que tenha um nome, tenha mais a ver com o nome de vocês, era bom para eu poder ver quem que está entrando, tá? João Pedro perguntou, então sempre vai ser um dos dois valores, ou sempre será o A um dos dois valores? Como assim? Não entendi a sua pergunta. Um dos dois valores o quê? O dos deltas? A taxa de variação é sempre a variação da função pela variação do x. E essa variação é o A, é a mesma coisa, é uma fórmula para eu achar o A. Ou eu tenho os dois pontos e calculo isso aqui e descubro quem é o A, ou se eu tenho o A, eu sei que ele é a taxa de variação. Tá? Eu falei isso no início. Tá? Deixa eu... Professora, licença. Então, nem sempre vai precisar fazer, né? Não, se você já tiver a fórmula, você já tem o A, você não vai precisar fazer. Vocês vão ver que ele é útil para quando a gente não tem a fórmula e você quer descobrir quem é o A. Aí ele vai ser bem útil. Ou quando ou em outras funções, que não seja função linear, uma função, por exemplo, numa parábola, a gente vai ver depois. Em qualquer função, a gente pode calcular essa taxa de variação de um ponto para o outro. E aí é sempre esse delta y sobre delta x, tá? No caso da função afim, no caso da reta, a taxa de variação é o próprio coeficiente linear. Aí fica mais fácil. Eu disse, se tem aplicativo do Padlet? Não, vocês não vão entrar em aplicativo não, gente. É para botar isso no Google Chrome de vocês. Vocês vão abrir, vocês não vão criar um aplicativo, não precisa baixar aplicativo não. É um site. Tem um app do Padlet. Nem sabia, Patrick. Você está no celular. Mas no celular você não tem como é que se diz? O navegador? Que aí você entrava no navegador com essa... Deixa eu mostrar aqui no meu celular. No navegador, você coloca isso. Atividade eu vou botar agora, gente. O link da atividade eu vou botar agora. Eu copiei e vou botar agora, tá? Link da atividade é esse aqui. É esse aqui, tá? Esse vai entrar direto. Quando vocês entrarem na atividade, a ideia é a seguinte. Vocês vão tentar fazer os pontos daqui, fazer a variação de x e de y dos pontos, tá? Aqui embaixo de cada caixinha tem um sinal de mais, tá vendo? Isso quer dizer que você pode criar uma caixinha para responder. O link não apareceu para você, o link da atividade, esse que está em cima?
Deixa eu botar de novo, peraí. Pronto, agora foi para todos, perdão. Eu mandei só para... Estava no privado aqui, sem querer eu cliquei na setinha e mandei só para um dos alunos. Obrigada. Então, quando vocês clicarem, tem aqui o gráfico, tá? Só não consegui botar ele muito maior, porque senão apertava demais as colunas. Então, aqui, essa aqui é a coluna de intervalos, ó. Aí aqui tá, intervalo de A para B, a variação do X vai ser, aí você vai localizar lá o ponto A, tá aqui. A variação de X de A para B é -3, menos 2 ou o contrário. No caso aqui, esse aqui foi até meu filho que fez, nesse e-mail aqui doido, ele botou aqui -2, -3. Então, ele fez de B para A, né? Ele botou o X do B menos o X do A. Então, ficou 2 mais 3, que dá 1. Aí, vocês vão continuar. Então, quem seria a variação de Y de A para B? Então, você tem que ver se ele fez do B para o A, eu tenho que pegar o Y do B, que é -4. Aí, vocês vão lá digitar -4. Opa, botei parênteses. -4. Menos o Y do A, que é -7. Então, tem que botar entre parênteses, porque menos não pode botar direto, né? Duas operações seguidas. -7. E isso vai dar igual a -4 mais 7, que vai dar 3 positivo. Se quiser botar 3 positivo direto, pode. Se não, pode botar -4 mais 7 igual a mais 3. Pronto, já achei a variação de Y desse A para B. Qual é a taxa de variação? Aí eu vou abrir a próxima caixinha para fazer. A taxa de variação é sempre o Y sobre o X. Então, vai ficar 3 dividido por 1. 3 positivo, barra 1. Isso é igual a 3. A taxa de variação, então, é 3. Tá? Eu queria que vocês tentassem fazer aí. Então, ó, do B para C. B para C. Clica lá no maisinho, abre e escreve. Eu tenho como ver, então, ó, tá aqui aparecendo o meu nome. Vai aparecer o e-mail de vocês, aí eu tenho como ver quem fez, e aqui eu posso avaliar e dizer, ah, tá tudo certo. 5 estrelas. Errou no sinal, 4 estrelas, tá bom? Então, esse aqui tá tudo certo, que eu acabei de fazer, e esse último também. A atividade é nesse Padlet.com. Conseguiram entrar na atividade, gente? Tá, então, vai lá digitando. Tá conseguindo abrir a caixinha? Tá aparecendo mais para vocês embaixo da caixinha? Tá, então, clica aí e vai fazendo. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque de repente o meu não tá... Não apareceu para mim ainda, ninguém fez ainda. Vamos lá, gente. Queria ver vocês fazendo alguns para experimentar como é que calcula a variação do X, como é que calcula a variação do Y, como é que calcula a taxa de variação. Ó, esse aqui tem que alterar alguma coisa no final aí, hein, João Pedro? -3 com 2. Mexe aí que ainda esse resultado não vai ser 5. Vê aí quanto é que vai dar. Então, nessa atividade você pode escolher a variação que você quiser, tá? Tem de B para C, tem de A a F, tem de D a G. Você escolhe um e vai fazer a variação do X, abrir uma caixinha aqui embaixo, clicar no maisinho aqui, e vai fazer a conta da variação do intervalo que você quiser. Prazo para entregar? Não, é para fazer agora, gente. Agora você não vai entregar. Faz só um. Não é para fazer tudo, não. Faz só um ponto só um intervalinho. Abre uma caixinha e faz a variação do X e uma variação do Y, gente. Gente, coloca o nome e a turma. Ah, é o Lucas. Lucas da 1111. Lucas, meu querido, coloca... você já se achou aí? Começa do B e C. Tanto faz, você pode escolher qualquer um. Porque depois, na hora que você achar a taxa de variação, vai ter que dar a mesma. Escolhe
o intervalo que você achar melhor. Tem vários aqui, ó, eu estou mexendo neles, eu não sei se na hora que eu mexo vocês conseguem ver aí instantaneamente, mas enfim. Tem do A para o B, tem o primeiro que eu coloquei de proposta, porque o A para B eu já fiz aqui, seria o B para C. Vocês podem escolher o B para C, o E para F, o D a G, tá bom? Sim, isso é a taxa de variação. É isso que a gente está vendo nesse exercício aqui. A taxa de variação de uma função é a variação do x, perdão, a variação do y sobre a variação do x. Aliás, eu até vou escrever isso aqui. Espera aí. Botei só taxa de variação, que é, então, não tenho como escrever. Ah, posso botar assim, vou escrever por extenso. Delta y sobre delta x. Tá certo a minha taxa de variação de A para B. Me deu branco sobre a divisão do negativo. João Pedro, deixa eu achar você aqui. Lá, menos... a divisão do número, dois números negativos é igual à multiplicação. A regrinha é a mesma. Sinais iguais dá mais. Então, aqui vai dar mais. Esse seu aqui, tá? Deixa eu só ir aprovando agora aqui o que o pessoal já fez. Esse tá certo, tá certo. Ó, tô aprovando aqui os que o pessoal já botou direitinho. Avaliou. Beleza. Eu quero achar um aplicativo que seja mais fácil de eu conseguir ver todo mundo e botar na mesma hora, assim, né? Ah, acertou tudo. João Marcelo. Isso, perfeito. Esse aqui eu tenho que ficar clicando muitas coisas. Já não gostei desse. Eu gosto de um troço mais automático. Vou procurar outro aplicativo na próxima aula. João Marcelo, cadê? Você achou aqui? Ah, tá. Foi esse aqui. Eu que errei, João Marcelo. Aqui, ó, onde eu até aprovei e botei certo, eu não vi. Aqui é menos, meu amor. Vou botar aqui, não sei se você está vendo, ó, sua variação do y, eu alterei agora. Por que vai dar menos? Que o 4 é negativo e ele é maior. Então, o resultado final é negativo. Então, aqui, nesse seu aqui, da taxa de variação, João Marcelo, o de cima é negativo também. Então, você vai ter dois negativos, vai dar... Tá, João? Altera aí o seu, João Marcelo, na taxa de variação, o seu delta. João Pedro, perfeito. Mandou de A para B no comentário. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Às vezes acontece. Na aula passada, inclusive, foi muito porque as caixinhas, não sei porque não estavam funcionando, não abriam. Nesse aqui, pelo menos, as caixinhas estão abrindo. Deixa eu ver, você botou... Não estou vendo no comentário, não. Você mandou de A para B no comentário, Lucas? Isso, João Marcelo, isso aí. É isso aí. Perfeito. Gente, observa o gráfico da função. Essa função aí, ela é crescente ou decrescente? Essa função é crescente ou decrescente? Se ela é crescente, isso aí, gente. Se ela é crescente, a taxa de variação tem que ser positiva ou negativa? A taxa de variação é o A, ela tem que ser positiva. Isso mesmo. Então, quando a gente está fazendo a conta e achei um negativo, peraí, errei em alguma coisa aqui no meio do caminho. Aí vai lá e confere. Aí tem um último aqui, ó, que conclusão podemos tirar quanto ao valor da taxa e o que o valor da taxa representa na lei da função. Então, o que dá para tirar de conclusão no valor da taxa? Ela é sempre a mesma, né? Todo mundo está achando aí 3 mais 3. Então, é constante. E o valor em relação à lei da função é o quê? Ó, a lei da função está ali, 3x mais 2. Se a taxa de variação está dando 3, o que essa taxa de variação representa em relação à função?
Por favor, algum corajoso aí, clica no maisinho das 2 últimas colunas para a gente fechar aí essa atividade. A taxa é positiva, ela é crescente e ela é constante para essa função aí, né? Para essa função aqui, que é essa reta, ela vai ser positiva, a reta vai ser crescente e ela vai ser constante. A taxa positiva com os perfeitos, João Marcelo. E a última coluna ali, gente, valor da taxa. O que o valor da taxa representa na lei da função? Caio, não? Tá, a gente já vai voltar para o Evernote. É porque esse programa, às vezes, de repente, né, pode estar dando confusão para você. Isso, João Pedro, ela vai ser sempre constante, dependendo da inclinação da reta, ela vai ser positiva ou negativa. Perfeito. Caio, foi você que disse que não tinha perdido 4 aulas? É porque essa é a última aula de função afim, né? É o finalzinho. Não foi você não, né? Tá, é porque esse é o final de função afim. Ah, tá, foi o Lucas. Caio, você perdeu a aula passada? Foi você? Porque teve um que perdeu 4, é o Lucas, e teve um que perdeu a aula passada. Sim, então é por isso, né? Também aí já fica mais... Esse material do texto, tá? Da teoria que eu estou dando hoje, tá? É o material que está na plataforma. Inclusive, problema com a luz. Eu também tive problema com a luz aqui essa semana, acho que deve ter sido por causa da chuva. Enfim, esse material de teoria tá lá na plataforma CCERJ. Quem não está com acesso na plataforma, a gente já botou no Drive da Matemática. Eu, inclusive, vou mandar o link do Drive da Matemática para vocês. Deixa eu até anotar, porque já era para eu ter mandado e eu esqueci. Deixa eu só anotar aqui para eu não esquecer. Espera aí, que eu estou falando disso agora. Mandar o link do Drive. Vou mandar para o e-mail das turmas, vou mandar para o representante também. Quem, por acaso, não tiver com acesso à plataforma CCERJ, pega o material lá no Drive, tá bom? Quando a pessoa tentar entrar da primeira vez, ele vai pedir uma aprovação de acesso. Aí, depois que o pessoal da equipe der a aprovação, você não vai precisar pedir mais, tá bom? Só consegui assistir essa da semana passada, tudo bem, nem sempre dá, né? Mas por isso que eu falei também, que tem esse material que está na plataforma, que aí quem acessa, o ideal seria imprimir, porque nem são tantas folhas assim, mas se você não está conseguindo acessar nem imprimir, essa matéria tem no nosso livro. Então, eu botei, inclusive, a página aí para vocês verem. Ela está muito bem explicada no livro. A diferença é que no nosso material ela está resumida, né? O professor que colocou, até trocou o material que estava na plataforma, ele botou agora um que está completinho, mas ele está super resumido. No livro de vocês, essa parte aí de taxa de variação começa na página... Eu botei lá no OneNote, mas taxa de variação é na página 81, tá? Função afim começa antes. Porque eu estou falando, hoje é a última aula de função afim. Função afim é o capítulo 4 do livro, começa na página 70, tá? E aqui tem tudo, só que tem coisa demais, no sentido de que tem exercício demais e você até se perde em tantos detalhes, né? O material da plataforma é bom porque ele está mais enxuto. Mas quem não está acessando a plataforma, olha pelo livro que está ótimo, tá bom? Isso, essa matéria está na página 81. Gente, tá ótimo. Eu vou deixar salvo aqui para mim a atividade e vamos voltar lá para o OneNote para a gente... Beleza, ótimo. Vocês são bem observadores. Não pegou todos os livros, mas aí você acompanha pelo material da plataforma, tá?
Quem não tem livro, que teve turma que não pegou livro, teve aluno que não chegou a pegar livro. Por isso que a gente, inclusive, está fazendo questão de ter o material na plataforma, porque é resumido, mas pelo menos tem tudo ali, tá? Aí você, quer dizer, que está na plataforma e está no Drive também. Você acompanhando pelo material que a equipe de matemática está fazendo e deixando lá no Drive, não tem problema não. Isso, representa a inclinação da função. Miguel, mais ainda, já que ele representa a inclinação da função, ele é o coeficiente A. Ainda vou botar aqui. Coeficiente A. Quem veio na aula passada, a gente deu uma mexida na função afim, né? E viu que quando a gente mexe o A, ele mexe a reta. A reta chama, o A chama-se coeficiente angular exatamente porque ele é o responsável pelo ângulo que a reta forma. Determina a forma que a função cresce. Isso, Isabela. Porque ele é o coeficiente angular. Pode botar aí, Isabela. Joia, todo mundo... Deixa eu ver se tem mais coisa que eu não vi aqui para baixo. E tem um monte de gente que fez aqui embaixo. Peraí. Deixa eu dar ok. Isso. Ótimo. Agora ficou 10. Beleza, gente. Na aula passada e na aula retrasada, Caio, a gente falou de função afim, só que o início da matéria, né? Explicou o que função afim é uma reta, mas está tudo no material ou no livro na parte de função afim. Hoje é a última aula de função afim. A próxima aula a gente vai entrar, se a gente conseguir terminar hoje, né? Que já são 2 horas, já vi que a gente não vai terminar hoje. Era para ser a última aula de função afim, mas acho que não vai ser, não. A matéria seguinte é função quadrática, né? É parábola, né? Função de segundo grau. Mas acho que a gente não vai terminar hoje, não. Vou voltar a compartilhar o OneNote, gente. Pode sair do Padlet. Eu vou deixar salvo aqui, tá? Para depois conferir o pessoal que fez. Vamos voltar, então, para o nosso OneNote. No livro, aqui eu tinha feito essa. A que vocês fizeram é essa aqui, ó. Que está no livro, então, ele fala ΔX, ΔY, taxa de variação vai dar sempre -2, coerente, porque a reta está decrescente, tá? No livro de vocês também, ele faz uma comparação que eu achei ótima, que é a analogia que a gente tem dessa matéria com a matéria de física que vocês veem agora no primeiro ano, tá? Então, isso aqui é um texto que está no livro. Quem tiver com o livro aí, está na página... Isso aí está na página 83 do livro. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então, aqui, vamos imaginar que você esteja na estrada em um automóvel no qual o velocímetro se mantém sempre na mesma posição durante um determinado intervalo de tempo, indicando, por exemplo, 80 km por hora. 80 km por hora. Nas aulas de física, você deve ter aprendido que isso se trata de um movimento uniforme. Se considerarmos intervalos de tempos iguais, o automóvel sofre variação de espaços iguais. Então, no exemplo, o automóvel ele vai percorrer 80 quilômetros em 1 hora. Por isso que é 80 km por hora. Ele vai percorrer 40 minutos a cada meia hora. Então, aqui passou para metade, aqui passou para metade, meia hora. 20 quilômetros a cada 15 minutos. Ó, dividiu por 2 o quilômetro, dividiu por 2 o tempo, deu 15 minutos. Ok? Daí por diante. Decorre daí que a função horária dos espaços no movimento uniforme então a função é uma função que está relacionando espaço e hora, ou seja, espaço e tempo. Essa fórmula aqui, gente, e essa fórmula aqui que a gente viu hoje, quer dizer, tem visto nas últimas aulas, f de x igual a ax mais b. Vocês acham que elas são parecidas?
Na estrutura, tá, gente? Eu sei que aqui a letra é S, aqui é T, né? Mas vocês acham que elas são parecidas? Elas têm as mesmas operações matemáticas? O que vocês acham? Olha para a cara da função afim que está aqui, ó. Isso aqui. Hein, gente? Responde aí. Pode ser no chat, pode ser abrir o áudio. Vocês acham que essas duas estruturas de função são parecidas? Tem alguma coisa de igual? As duas têm alguma coisa somando? As duas têm um troço que está multiplicando? Pois é. E elas têm a mesma estrutura, gente. Tem a mesma estrutura. É que na função afim, em geral, a gente bota o AX na frente e o termo independente, que está somando depois. Na função de movimento uniforme, em geral, o S0 aparece na frente e o VT depois, né? Então, fazendo essa analogia aqui, o S0, em física, ele representa o espaço inicial, né? Comecei de um determinado ponto e aí comecei a andar a partir desse S0. O S, esqueci qual é o termo em inglês para isso, que é por isso que é S, mas é de space, né? Acho que é space. Então, aqui é o espaço zero, né? E aí eu tenho velocidade vezes tempo. Esse S0, ele corresponde a quem na função afim, gente? Bota aí no chat. S0 vai ser igual a quem? Representa quem na função afim? O B, exatamente. Ele é o termo independente. Ele é a constante que está somando, né? Que às vezes é até zero, quando você sai da origem, né? E aí você vira uma função linear, sem problema. O T de tatu representa... Gente, o que eu fiz aqui? O T de tatu representa quem na função afim? O que vocês acham? Aqui, o T, então, vai representar o X, ok? E o A representa quem? O V, exatamente. Isso aí. Eu não estou compartilhando a tela para vocês ficarem escrevendo nela não, tá, gente? Please. Não para criar um caos aqui. Vou descer aqui, ó. Se o A é o V, olha aqui o que a gente viu hoje. Isso aqui é o que a gente viu hoje com o A. A gente tinha visto que o A, ele é a variação delta y sobre delta x, correto? Se ele é delta y sobre delta x, ó, esse aqui é o delta y da função de movimento. Porque esse aqui é que está equivalendo ao y. O S de t é o y, porque ele é o f de x. Então, aí aqui eu tenho a velocidade, então, é a variação da distância sobre o tempo, que é o delta y sobre delta x. É tudo a mesma coisa. Tanto que a unidade que a gente usa, né, quilômetros por hora, é distância sobre tempo. Variação de distância sobre tempo, que é o delta y sobre delta x. Então, gente, é a mesma coisa. Se você aprendeu isso em física, você vai saber fazer em matemática. Se você aprendeu em matemática, você vai saber em física. Porque é a mesma coisa. Só usa letra diferente. Ó, aqui, movimento uniformemente variado. Que é quando a gente tem uma variação da aceleração. Tem no livro? Sim, já botei lá em cima, era a página 83. Então, aqui, essa outra função do movimento uniformemente variado, ou seja, quando existe uma aceleração, né? A aceleração é constante, mas agora eu tenho uma aceleração. Ele parece com uma função afim, gente? O que vocês acham? Sim, também, né? E também é uma função afim. Aí aqui, no caso, é a aceleração, ele até botou alfa em vez de botar A para não confundir, né? Mas o alfa é o A, né? O alfa vai ser o A. E ele vai ser uma variação, a aceleração é o ΔV sobre o ΔT. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, que no nosso caso, aqui é o alfa, né? Perdão. Que no nosso caso é o delta
Y sobre ΔX. Ok? Então, é a mesma coisa. Ó, taxa de variação média, Khan Academia. Deixa eu entrar aqui, partilhar com vocês esse site. Aqui, gente, ó, esse site da Khan Academia, estão vendo aí? É um site de matemática mesmo, assim, mais pesada, tá? Digamos assim, é um site sério, tá? Não é de gente que xereta do assunto. E eles falam aqui da taxa de variação média de uma função. Ele não está falando, usou esse site para estudar, Isabela? Isso, ele é muito bom. Esse é bom, esse é daqueles sérios, tá? Não é gente que xereta e às vezes escreve bobagem. Esse aqui é sério. Só que às vezes ele é meio pesado, porque ele bota as coisas bem no matematiquês, bem matematiquês mesmo. Então, aqui, ó, na taxa de variação média de uma função, vai ser f de b menos f de a sobre b menos a. Ou seja, a variação do ΔY sobre o ΔX. Para qualquer função, tá? Vou descer aqui. Cálculo da variação média. Ó, tá vendo que ele aqui bota uma função que não é uma função de reta, é uma função qualquer, não é nem parábola, não é nem uma função aí, sei lá, pode ser de milhões de coisas diferentes. Se eu quiser saber a taxa de variação desse menos 7 aqui para esse outro ponto aqui, que no caso é o que vai ser o ponto 9,3, tá? A gente vai usar a mesma forma, variação da função em cima, variação do x embaixo. Ou seja, a distância que eu tenho aqui no x, distância do y sobre a distância do x. É a taxa de variação média. Ou seja, como se eu passasse uma reta aqui. Eu posso fazer isso para qualquer função, tá? Aqui ele vai dar outro exemplo. Também vai poder calcular a taxa de variação média desses pontos, fazendo o ΔY sobre ΔX. Y sobre x sempre. Isso aí, João. Deixa eu só fechar um tiquinho o chat aqui para eu poder mexer na descida aqui da tela. Ó, esse aqui eu tirei do site do Instituto de Matemática da UFRJ, tá? Eles têm lá, tá até o site aqui, ó, eles têm um curso de pré-cálculo, ou seja, é um curso que, quando você for para a universidade, se você for fazer qualquer matéria, seja arquitetura, economia, farmácia, todas as matérias em que você tem cálculo, você vai ter o pré-cálculo. Enfim, e aí nessa matéria de pré-cálculo, você vê isso também, essa variação, ó, ele está falando se y é uma f de x, é uma função. Ele não falou que era uma função linear, não falou que era uma função afim, é uma função qualquer, então pode ser qualquer função. Essa razão aqui pode ser interpretada como taxa de variação da variável y em relação à variável x, ou seja, variação da y sobre a variação da x, sempre, para qualquer função, tá bom? No caso da função afim, essa taxa de variação é maravilhosa, porque ela já é o A da função afim, ele já é o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular da função afim. Ok? Bom, aí aqui a gente... Não quero para esse exercício, eu queria ir para um outro troço que eu tinha separado aqui, aplicação. Aqui, gente, isso aqui eu tirei do Google. IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido mensalmente pelo IBGE. Você deve ouvir falar, o IPCA está tanto, o IPCA foi para tal. O IPCA hoje, já há algum tempo atrás, ele é considerado o índice de inflação oficial do nosso país, tá bom? Variação do IPCA nos últimos 12 meses, entre março de 2018 a março de 2019. Aqui a gente pode pensar também na taxa de variação, tá? A maior taxa de variação entre 2 meses consecutivos seguidos, ó, aqui variou um pouquinho, aqui variou mais um pouquinho. Daqui
de maio a junho variou bastante, porque como a taxa de variação é a inclinação da reta, ó, você pode ver pela inclinação da reta, é visível aqui onde você vai achar a taxa de variação. Qual seria a maior taxa de variação aqui? Entre que meses, gente? O que vocês acham? Deixa eu botar aqui o chat para eu ver se alguém vai responder. Maio e junho. Isso, entre maio e junho, exatamente. Entre maio e junho é onde eu tenho a maior taxa de variação. Se eu quiser saber quanto é, basta diminuir um do outro aqui, tá bom? Porque aqui no caso o delta X não é numérico, então eu não vou diminuir, vou diminuir só o delta Y. Qual é a menor taxa de variação entre 2 meses seguidos? Aí vocês têm que olhar e procurar aonde. Menor, qual é a menor taxa? Onde é que ela está inclinando menos? Ó, o que vocês acham? Aqui tem uma inclinaçãozinha boa, né? Setembro e outubro. Setembro e outubro, 0,03 de um para o outro. Isso aí. Eu acho que tem um outro mês que também tem 0,03. Espera aí, é só ver um que tem uma inclinação aqui, ó. Dezembro e janeiro. Isso, perfeito. Vai ter a mesma taxa de variação. Como é que a gente vai calcular a taxa de variação no período? Ou seja, no ano, no caso. Como é que a gente faria isso? Vocês acham que teria que calcular de cada mês? Ou será que a gente poderia calcular as extremidades? Pensa um pouquinho. Alguém respondeu aqui no chat. Isso, dezembro e janeiro, isso. No caso, no período, gente, a gente pode calcular apenas as extremidades, tá? É a variação nos pontos, né? Ponto extremo, eu quero saber o que variou daqui para cá. Então, é como se eu passasse uma reta aqui e quisesse a inclinação dela, tá? Então, isso aí, esse negócio de taxa de variação, a gente usa muito. Aqui do coronavírus, por exemplo, né? Esse aqui foi do mês de março. Então, estava subindo muito. Poderia, como é que você... essa função, ela, na verdade, depois, quando a gente entrar no final de outubro, a gente vai entrar na função exponencial, que é essa que tem esse tipo de gráfico com essa curvinha aqui, tá? Mas, apesar de ser uma função exponencial, como qualquer outra função, eu posso calcular a taxa de variação entre 2 pontos, quaisquer, tá? Então, aqui eu faria a inclinação dessa reta e ia ver qual é a inclinação dessa reta, vai ser a minha taxa de variação, tá bom? Esse aqui é um exercício resolvido do material de vocês, tá? Eu acho que é o exercício que vem seguido da matéria. Exatamente, esse 7 aí. Então, vamos fazer ele aqui. Um automóvel foi comprado novo em 2012 por R$42 mil. Seu valor de mercado foi decrescendo, diminuindo linearmente. Se ele vai diminuindo linearmente, a função é uma função linear, uma função de reta, uma função afim, é uma função que o gráfico vai ser uma reta. Linear está falando reta, só que é uma reta decrescente. Com o tempo. E em 2019 já ficou só 35 mil. Determine o decréscimo anual do seu valor de mercado. Ó, então, como é que eu vou calcular o decréscimo anual? Vamos calcular a variação, a taxa de variação. E como é que a gente vai calcular essa taxa de variação? O A é delta Y sobre delta X. Variação, o que vai ser o Y, o que vai ser o X aí, gente? O que vocês acham? Essa é uma variação de quê? X é tempo e o dinheiro é Y. Exatamente, porque é a variação no tempo que vai me dar o dinheiro, né? Então, aqui é o tempo e aqui é o money, né? Então, aqui vai entrar Y, então aqui, a variação de Y, 42 mil. A ordem não importa, se eu botar o 35, eu vou ter que usar o 19 primeiro, tanto faz. Eu vou fazer, não, tanto faz. 42 mil
menos o 35.000. Se eu usei o 42 primeiro, eu tenho que usar 2012 primeiro, menos 2019. Então, isso vai dar, aqui vai dar 7, né? 42 menos 35, 5 com 2 vai dar 7 também, né? Só que é 7.000, né? Sim. Só que aqui é negativo, porque o 2019 é maior que 2012. Então, quando... Bruxaria, João? Então, 7.000 dividido por menos 7 dá menos 1.000. Então, a cada ano, ele diminui 1.000. Ok? Esse aí que é o A. Agora, ele quer saber o valor de mercado em 2015. Então, eu posso botar numa formulinha aqui. Ele quer saber em 2015. Tem duas maneiras de fazer. Pode fazer agora, como eu vou fazer agora, substituindo direto nessa fórmula do A, ou a gente pode achar a lei da função, que é o que ele vai pedir na letra C, e aí eu boto o X como 2015. Quando eu acho a lei da função, eu posso achar qualquer coisa da função, tá? Então, essa que é a vantagem de fazer a lei. Aqui ele não está pedindo a lei, ele quer só o valor de mercado em 2015. Então, eu posso fazer... eu sei o A é menos 1.000. Eu sei o 2015, eu posso pegar qualquer um desses dois valores aqui, ó, e fazer a diferença, tá? Regra de 3, nesse caso, não sei, porque o único caso dessas funções que dá para usar a regra de 3 é quando é uma função linear mesmo, ou seja, é uma função que passa no 0, 0, porque essa é diretamente proporcional sem nada somar. Quando a gente tem uma função, no caso essa, desculpa, eu botei crescente, né? Essa seria decrescente. Se ela fosse uma função decrescente passando no 0, 0, que eu não sei se é, aí dá para fazer por regra de 3. Mas se ela não for, se ela for uma função que está passando num valor aqui que não é 0, a regra de 3 não dá certo, porque tem esse valor que está somando, entendeu? Que é o B. Tem uma proporção, mas tem esse problema desse valor que está somando. Se for composta, eu acho que nem se for composta. Mas está aí, nunca experimentei. Boa pergunta. Tá? Deixa eu fazer aqui então. Ó. O A é o 1.000. Variação de Y é 2015. Vou pegar aqui esse, sei lá, um valor que está menor aqui, o 2019. Poderia pegar o 2012, tá, gente? Vou pegar aí eu vou fazer 2019 menos o 2012. O valor em 2019, 35.000. O valor em 2012, não sei, vou chamar de qualquer letra. Valor de mercado, vou botar um Mzão aqui. Aí vou resolver essa conta, gente. É uma equação com uma letra só. Dá para resolver, por mais esquisita que ela esteja. Então, aqui é menos 1.000, 35.000 menos M, embaixo 9 menos 19 menos 12. Ah, não, é 2015, gente, desculpa. 2015. Então, aqui vai dar 4. Esse 4 passa para o outro lado, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, isso aqui vai dar menos 4.000. É igual a 35.000 menos o M. Eu quero o M, vou trocar ele de lugar com menos 4, que aí eu vou achar o M direto. Então, aqui, o M vai vir para este lado do igual, o menos 4 vai para o outro. Então, aqui vai ficar M positivo, é 35.000 mais 4. Então, o M é 39.000. Então, o valor dele em 2012 era 39.000 reais. 2015. Ai, 2015, obrigada, desculpa. Ah, tá. Ficou faltando uma matéria, deixa eu voltar aqui no texto. Aqui o A menos 1.000. Ficou faltando isso aqui, que é estudo de sinal, que é facílimo, tá? Mas aí a gente faz na próxima aula, e aí sobrando tempo, depois que a gente vê o estudo de sinal, a gente faz mais uns exercícios de revisão, é bom para o pessoal que não pegou desde o início,
para ficar com uma base maior, tá bom? E aí a gente começa a função quadrática, então, na outra semana. Ok? Deixa eu parar de gravar, parar de compartilhar aqui. Professora, Oi. no caso da B, estaria errado como a gente já sabia que a cada ano ele perdia 1.000, o valor, né? Uhum. Estaria errado se você simplesmente pegasse um ano e voltasse a tipo, uma quantidade, por exemplo, no caso era 2015. Uhum. Se você adicionar, tipo, 1.000, for adicionando Fosse 1.000 tirando até 1.000, chegar em né? 2019, Ah, sim. se fosse assim. Sem problema. Estaria errado botar a resposta assim? Não, Tipo, não. tentar... Certíssimo, certíssimo. O bom dessas... Peraí que eu me perdi aqui, cadê a tela? De função é que você tem vários caminhos para chegar na resposta. Esse é um, tá ótimo. Poderia ter feito isso. Sim, sem problema. Que eu achei que isso seria, tipo, mais rápido, assim, mais fácil de pensar. Tem razão. Nesse caso, porque o ano estava pertinho, né? Então você não tinha que ir diminuindo um montão de vezes, né? Então, realmente, de fato, vocês têm toda a razão. Eu fiz viagem à África para chegar em São Paulo, mas, enfim, dava para fazer. Deveras astutos, meu caro Watson. Pois é, né, Lucas? É isso aí. Então tá, meus queridos. Eu falei que ia parar de gravar.